Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu quero trazer um vídeo para vocês, falando um pouquinho sobre o relato da minha vida. Talvez eu divida esse vídeo em 2 ou 3 partes, né? Mas eu quero explicar bem explicadozinho. Sei que tem muita gente muito curiosa para saber tudo o que aconteceu comigo. E eu não tenho vergonha de vir falar sobre tudo o que passei, pois aprendi que foi tudo um aprendizado e acabou fazendo com que eu me tornasse a mulher que eu sou hoje. Então eu não tenho que ter vergonha. E os livramentos que Deus dá a gente, né? A gente tem que agradecer a Ele por esses livramentos e também passar para outras pessoas. Assim elas podem também ver que elas não estão só e que há outras maneiras delas se saírem de muitas coisas e ter uma vida bem melhor, né? E assim, eu tô bem nervosa e ansiosa para gravar esse vídeo para vocês. Me desculpe o erro de algumas falas que for ter, mas é da vida, né? Ninguém é perfeito. Aproveitei que hoje não estou muito bem, porque tô com muitas dores no corpo. Tontura, dores de cabeça. Mesmo assim, eu disse, eu vou aproveitar que eu tô em casa e de boa e vou gravar esse vídeo, né? Eu espero que vocês possam entender e não vou estar contando tudo, porque há coisas que não se deve contar, mas o que eu puder contar, irei contar aqui. E quero também passar, né, de uma certa forma, minha superação sobre todas as coisas que passei e que, querendo ou não, a gente tem que viver, não pode parar de viver. E quando a gente tem Deus, é melhor ainda, porque Ele nos dá a força pra gente superar, pra gente seguir em frente, se erguer, pra gente entender, principalmente, que é uma coisa muito importante, é a oração. Vou até falar pra vocês, a oração de joelho, ela dá respostas, ela mostra o invisível, ela, ela fala de um modo que você vai ver o que você não vê, você vai ouvir o que você não ouve. Então, a oração e com Deus é perfeito, é tudo na vida da gente. Então, a gente sempre tem que estar em comunhão com Deus para que a gente possa, sim, saber seguir o nosso caminho, a nossa trajetória, mesmo com as dificuldades e as barreiras que sempre vêm a acontecer, né? E com Deus a gente pode tudo. Sem Ele a gente não pode nada e nem temos nada, né? Seguinte, vamos começar com a parte do eu era casada, tá, gente? Pra quem é novo aqui no canal, tenho 30 anos, me chamo G Cleissa, podem me chamar de G, outras pessoas me chamam de Keissa, mas eu prefiro G, tá? Não sou muito chegada a Keissa não, porque eu escuto direto, então eu prefiro G. Mas enfim, eu sou de Pernambuco, sou mãe de 2 filhos, fui casada, como muitos aqui já me conhecem, eu era casada, postava muitos vídeos aqui, né, com ele e as crianças. Então assim, gente, me separei, né, vocês viram que eu passei mais de ano para poder postar de novo alguma coisa. Eu não tive em nenhum momento o intuito de fazer desse canal aí no YouTube para crescer e ser uma blogueira, uma influencer, nada disso. Eu simplesmente pegava os vídeos e postava no YouTube para guardar de lembrança para quando a gente quisesse assistir, a gente ia lá e assistia. E ficava compartilhando com as pessoas mais próximas os vídeos, porque eu achava legal. E daí eu vi que cresceu bastante, né? Graças a Deus. Hoje a gente tá... Não é importante, não, porque eu não penso em ganhar e crescer aqui no YouTube, porque eu sei que talvez eu não consiga chegar lá por causa do tempo e muitas coisas, e nem sempre vou poder estar gravando, mas compartilhando a minha vida aos pouquinhos com as pessoas mais importantes que gostam de mim, porque se vocês me seguem aqui no YouTube é porque vocês gostam de mim, eu acredito dessa forma, e outros porque são curiosos. Assim como eu também sou curiosa, eu sempre vou olhar o pessoal aí no YouTube também. Então,
Sim, eu me separei, já vai fazer quase 2 anos que me separei. Demorou muito pra mim vir aqui postar pra vocês, falar alguma coisa, porque foi um processo pra mim, pra me curar, me libertar, pra tudo, né? Pra gente seguir em frente, cabeça erguida. Vocês podem estar doidos aí pra perguntar o quê, mas vou responder sem o que acontece. Não houve traição nem nada disso, tá, gente? Ele não me traiu nem nada, nem eu a ele. Simplesmente não dava mais e quem separou fui eu, tá certo? Eu que separei. é, Graças a Deus eu tô bem. Ele também acredito que está bem, né? Eu não tenho contato com ele, mas acredito que está bem. E quero que ele seja muito feliz, tá? Então, é isso. A separação foi isso. A gente separou. Tem os seus altos e baixos, mas é coisa pessoal demais, né? Não houve aí, como eu disse, não houve traição, tá, gente? De nenhuma das partes. Que até onde eu sei, né? Até onde eu sei. Não liguem muito se a imagem aí não ficar muito boa, tá? Mas é porque a luz, a iluminação aqui do quarto não é tão boa assim. A gente não era casado, né? Em civil, nada disso. A gente só morou junto, foram 12 anos e meio de casados e 14 anos ao todo. Foram 1 ano e meio, se eu não me engano. Foi 1 ano e meio de namoro e 2 anos e meio de casado. 14 anos eu com ele. Só tenho que agradecer, né, pelas pequenas coisas que ele fez e que ele seja muito feliz. Os meninos, graças a Deus, eu sempre ensinei a eles, né, que poderia chegar um momento desse. Ensinei também depois, falava sobre como tratar, como ser tratado, então eles entenderam. O pequeno é um pouquinho mais complicado porque ele não entende tão bem, mas ele tá dando bem com essa situação. Então a gente tá de boa e é isso. Depois da separação que eu fiz da vida, então, eu meio que tava ainda depressiva, é aonde eu quero chegar pra vocês. Quando me separei, né, eu já estava depressiva, já estava com ansiedade e tinha muitas crises e não vivia muito bem. Como muitos aí também sabiam que eu estava fabricando junto com o pai dos meninos. E sim, eu fiquei com exaustão físico e psicológico. Tanto pela perda do meu avô, como vocês sabem, né? A perda dele foi muito dolorosa para mim. Foi algo surreal que tirou totalmente o meu chão. Eu comecei a não ter tempo para os meninos, eu comecei a focar no trabalho para mim não ter espaço na mente para pensar em nada sobre o meu avô, né? Já faz 6 anos que ele se foi. Foram 2 anos após a morte dele, foram 2 anos totalmente em estado de choque, onde eu não senti o luto dele, mas a partir do momento que a minha bisavó morreu, eu senti o luto e foi onde tudo começou realmente a acontecer na minha vida. Começou a mudar muitas coisas, eu comecei a mudar muito, eu já não era mais a mesma, eu já não me importava com nada, não queria saber mais de ninguém, eu não respeitava mais ninguém. Aquela pessoa que talvez poderia ser rebelde, como alguns diziam que eu era meio rebelde, desobediente, se tornou pior ainda. Ela não era mais. Eu não tinha consciência do que estava fazendo, então foi bem complicado. Porém, as pessoas ao meu redor, tanto também o pai dos meninos, não foi uma ajuda para mim boa, para me ajudar a recuperar-me e sarar tudo isso. Só acabou piorando a situação e quando separei, consegui um pouquinho assim de um refúgiozinho de algumas pessoas que não eram daqui, eram de outros locais. Um beijo pra eles, eu vou mandar pra eles esse vídeo, espero que eles vejam. Um beijo bem grande, né? Eu amo vocês, Mirella, Lê, Rodrigo, David, o Gustavo, todos eles foram pra mim
demais. Foi um apoio muito grande que eu tive, uma ajuda. Teve também outras pessoas, né, que não tenho mais contato, porém sabe de coração que eu agradeço muito por terem me ajudado. E sim, foi difícil para mim, porém em 2023 tive a perda também do avô dos meus filhos, né, que era meu sogro. Foi muito doloroso para mim. Senti muito, muito mesmo a perda dele. Então, só era coisas piorando para alimentar a depressão e a ansiedade que eu tinha. Eu tenho alguns sinais de ser bipolar. Então, assim, como desde adolescente eu já vinha mostrando esses sinais, mas meus pais não conheciam. Então, era algo que não tinha como a gente saber que existia alguma coisa errada em mim. E eu tenho sim alguns sintomas de bipolaridade. Se eu vou atrás disso, eu não penso em ir atrás, porque eu já procurei, né, saber como é, como se trata, como se deve, né, que na verdade assim, uma pessoa bipolar, né, ela tem tempos oscilando, né, de euforia, de depressão também, da autoestima lá embaixo, de muita coisa. Então assim, falando em partes, eu tive compulsão de gastar por causa disso, por isso que um dos sintomas mais grandes que eu tenho aí, maiores, sobre ser bipolar foi esse tempo, que eu tive tempos de gastar muito no casamento que eu tava. Eu tive também sobre a compulsão alimentar, foi uma compulsão alimentar que jamais quero mais pra minha vida. Graças a Deus, hoje eu consigo controlar um pouco dela já, então não quero mais, porque eu cheguei a ter 90 quilos na minha gravidez, a primeira gravidez, cheguei a 90 quilos, uma menina que pesava 58. Ao passando dos tempos, eu fui perdendo, mas não foi o suficiente, e depois voltou tudo de novo e acabei ficando com 83 quilos. Meu último peso maior que eu tive foi de 83 para 84. Então, cheguei a muito. Uma menina baixa, né, de 1,50 m ao máximo, pesando tanto assim, acima de 80 quilos. Então, eu estava doente. Eu reconheço que eu estava doente, né? E tudo isso que foi acontecendo, a maioria das pessoas que estavam ao meu redor não conseguia. Na verdade, as pessoas ao meu redor, nenhumas, conseguiram me ajudar. Dependi muito de Deus e dessas pessoas virtuais aí que eu conheci por meio de um jogo, e eles me ajudaram muito, né? O que eu posso dizer a vocês é que eu dependia de Deus, porém eu me afastei muito de Deus. Depois da perda do meu avô, eu já não tinha tanta comunhão com Deus. Eu sempre fui uma pessoa bem religiosa e Deus sempre esteve do meu lado nos momentos mais difíceis da minha vida. Sou muito grata a Ele. Porém, eu me afastei muito, muito mesmo, né? Me afastei não em termos de não ir para a igreja, de não ler a Bíblia. Foi em termos geral mesmo, espiritual. Então, eu me afastei de Deus. Eu não conseguia escutar louvores gospel, eu não conseguia estar falando da palavra, eu não conseguia nem orar, nem nada. Realmente, eu me afastei de Deus. E isso foi uma das piores coisas na minha vida e que eu não quero mais me afastar da presença dele, porque ele é tudo pra nós. E as coisas quando tá difícil, a gente não tem ele, só piora. Então, depois que me separei, foi uma bola de neve enorme pra mim, que eu me via dentro de um poço. Sabe aquela frase, a passagem na Bíblia que fala que, enfim, que parecia que não ia acabar mais, que só tinha aquilo pra mim. Algumas das vezes eu cheguei a me tentar, né, pensar, na verdade, não cheguei a me machucar, mas pensar que poderia ser bem melhor se eu não existisse, que se eu morresse era bem melhor. Mas Deus sempre esteve ali, mesmo eu sem estar em comunhão com Ele, ele sempre esteve ali. Não sei se é por conta de... Eu não sei dizer a vocês, explicar a vocês o motivo, mas Deus sempre esteve ali, não me deixou fazer nada. E assim, foi muito difícil pra mim estar dentro de tudo aquilo. E quando eu falava para as pessoas o que eu tava passando, tava acontecendo, elas não entendiam e achavam que poderia ser só coisa na minha cabeça, que eu poderia estar exagerando.
outros falavam que eu deveria procurar profissionais e tudo mais. Mas assim, houve muitas críticas e menos apoio. Então, e menos também pessoas que acreditassem no que acontecia comigo. Então é muito complicado quando você tá assim sozinho e você depende apenas de Deus, que graças a Deus é o melhor que você tem que depender mesmo, é de Deus. Só que eu não enxergava assim, eu não enxergava que eu precisava só depender de Deus. Eu achava que eu precisava que o ser humano estivesse do meu lado, que estivesse me apoiando, estivesse me ajudando. Mas na verdade não. O ser humano ele não pode nos ajudar. É Deus que tem que nos ajudar. É Deus que pode nos ajudar. Só Ele tem o poder para isso. E eu achava que era o ser humano. Que o que estava me faltando era isso. Era o ser humano. Porém, não foi. Foi Deus. E quando eu passei a enxergar isso, foi quando tudo começou a clarear na minha mente. Comecei a entender que eu estava fora de mim, que as coisas que estavam me acontecendo e passando era pelo meu afastamento com Deus. Eu não estava tendo forças mais para seguir em frente e viver. Então, tudo isso tinha a ver com o propósito. Até hoje eu não sei o propósito de Deus no final como vai dar, mas eu sei que tudo que está acontecendo está me ensinando. E sou grata a Ele por causa disso. E como diz, meus filhos chegou a ver muitas situações minhas também, que foi muito desagradável. Não queria que eles tivessem visto, mas por um lado também serve como um ensinamento para eles saberem como viver na vida e de que a gente só depende de Deus. E foi o meu ponto aqui na Terra de me apegar a eles, de sempre que aconteceu alguma coisa e Deus botava na minha cabeça, você tem 2 filhos, eles precisam de você e ninguém vai cuidar deles que nem você cuida, ninguém vai amá-los como você ama e ninguém vai orar por eles como você ora e buscar o que eles precisam. Então, não é seu fim, não é o momento de você ir embora, não é o momento de você se desesperar. E sempre vinha essas coisas na minha cabeça e eu melhorava, mas no outro dia voltava de novo, acontecia tudo de novo e eu chorava as noites e noites, eu gritava e eu não sabia o que fazer, eu ficava sem comer, eu ficava sem dormir e fui melhorando um pouco, fui melhorando um pouco. Sim, uma mulher cheia de traumas, cheia de feridas abertas que ainda não tinha se curado e cada dia que fosse passando iriam chegando mais feridas e traumas, né, na minha vida. E daí então eu decidi seguir minha vida e tentar me erguer de forma de eu preciso estar bem, eu quero estar bem. E comecei a fazer coisas novas de novo, né? De sair, de conhecer pessoas e parecia que eu estava dependendo de conhecer gente. É uma fase que eu quero falar pra vocês sobre isso. Porém, eu vou dividir o vídeo, tá, gente? O vídeo aqui tá ficando grande, já tá em 18 minutos, se eu não me engano. Então, assim, eu vou terminar essa parte aqui falando sobre esse meu problema. O próximo vídeo eu vou estar falando sobre o que me aconteceu após, né, de eu ter enxergado que a situação que eu tava passando e que eu acabei fazendo coisas que não deveria ter feito. Mas serviu como aprendizado. Então, para acabar esse vídeo aqui, sim, eu tive depressão, eu tive ansiedade, ainda hoje ainda estou melhorando a ansiedade, sou bem ansiosa, eu ainda estou tentando melhorar sim, porque eu ainda estou tendo muitas crises, não só de ansiedade, de estresse, às vezes de desânimo, às vezes me bate algumas coisas, né? Assim, tristeza, essas coisas, e deixa minha autoestima lá embaixo, mas eu estou buscando tudo isso e estou hoje melhor do que eu estava antes. Me aconteceu coisas que alimentou mais ainda aquelas feridas que eu tinha guardado e não tinha sarado. Eu tinha guardado elas e aconteceu isso aí e acabou piorando a situação. E nesse outro vídeo, no terceiro vídeo é que eu quero falar pra vocês sobre esse caso aí, tá certo? Sobre
o que me aconteceu que piorou a situação, sobre os sintomas e tudo aquilo que eu tava vivendo, e que chegou a um ponto pra mim que foi quase um final. Então, eu vou cortar o vídeo, essa parte aqui, pra não ficar muito longo. E espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o que estava acontecendo, tá, gente? E eu ter explicado pra vocês o motivo de eu ter me separado e vocês não ter visto mais eu gravando o vídeo aqui, tá certo? Um beijo, até o próximo vídeo.